Fala galera, tudo bem? Bom dia, boa tarde e boa noite. Felipe aqui mais uma vez, desta vez trabalhando o módulo 8 de Geografia, aula que foi dada pelo professor Betão. Bom, nesse vídeo, o que a gente vai acabar trabalhando? Alguns exercícios dos exercícios propostos do seu material. Vou acabar não expondo eles aqui em nenhuma parte aqui, seja por PowerPoint ou algo do tipo, porque você já tem em mãos aí o seu material. E aí é só você abrir na página 135 do módulo 8. E a partir desses, vou acabar resolvendo alguns exercícios. Bom, eu acabei selecionando, no caso, 1, 2, 3, 4 exercícios. Você quiser fazer do 141 ao 150, é uma boa opção, tá certo? Mas peguei alguns exercícios pontuais interessantes, que basicamente o pessoal acaba tendo mais dúvida, para tentar alertar algumas situações, tá certo, gente? Bom, o primeiro exercício que eu acabei colocando em consideração aqui seria o exercício 141. Nesse exercício 141, ele fala o seguinte: levando-se em conta os fatores externos e os internos do subdesenvolvimento, é incorreto a afirmação de qual item? Bom, questões como essa de ser incorreta acaba pegando muito pessoal, principalmente quando é vestibulares, quando é simulados, porque a gente sempre está buscando a resposta correta, né? E aí o que ele pergunta aqui? O que você não consegue justificar o subdesenvolvimento? O que é interessante quando você está fazendo uma questão como essa ou qualquer outra? Sempre tomar atento à forma que a palavra que eles acabam adotando. Sempre, apenas, essas palavras, elas acabam sabotando a questão. E aí, por uma questão de falta de atenção, você acaba errando a questão. Por exemplo, no caso dessa questão 141, ele coloca como gabarito o item E. E nesse item E, você vê que o fim dela, você começa a não considerá-la como correta e por isso ela acaba sendo a alternativa do item da questão 141, tá certo? O que ele fala aí? Bom, a situação de atraso em que vive a maioria da população dos países subdesenvolvidos deve ser creditada apenas a longa exploração colonial. Bom, gente, não é somente apenas a longa exploração colonial. Você pode questionar a questão da balança comercial que você acaba destinando, tá certo? Aonde, de certa forma, os países subdesenvolvidos exportam commodities e, em contrapartida, os países desenvolvidos exportam produtos de alta tecnologia. Questões como o detrimento de políticas governamentais adotadas. Então não é apenas. Se ele trocasse apenas e colocasse um dos princípios, ou o precursor, o pioneiro, você até poderia acabar considerando ela como correta. Mas quando ele coloca apenas, você acaba desconsiderando e, por fim, marcando o item E. Tá certo? Bom, dando continuidade à indicação de exercícios e ao mesmo tempo comentando, mais uma vez adianto a vocês, pessoal, que não vou item por item, porque a partir do momento que você tem a justificativa do porquê ser aquele item, facilita em muito seu aprendizado. Até porque não fica algo muito maçante você trabalhar cada questão, cada item de cada questão fica muito longo, tá certo? Dessa forma, você entender a justificativa dessa questão, você já sabe, obviamente, o motivo de por que ela foi colocada como correta. Uma questão muito simples que você acaba adotando diante da parte das ciências humanas é que não existem respostas corretas, mas que sim existem respostas menos erradas. E é por isso que você tem a justificativa de um item não estar totalmente concordando com você, mas você acaba assinalando ele e acaba acertando a questão. Tá certo, gente? Bom, dando continuidade aqui, eu acabaria assinalando aqui o próximo exercício a ser feito, a questão 143. 143 é uma questão muito boa. Por quê? Ela indica a questão de verdadeiro e falso. E questões de verdadeiro e falso são as questões mais difíceis da parte de humanas. Por quê? Se você acaba errando, colocando uma verdadeira como falso, e o item acaba não batendo, confunde sua mente, você começa a ver algo que você tinha certeza que era, não era mais, porque não estava batendo a conta, e aí você acaba errando a questão inteira e não tem o que fazer. São questões muito difíceis, questões que merecem muita atenção, tanto para você resolver o exercício no seu treino, como também quando você estiver fazendo seu vestibular, tá certo? Bom, ele mostra aqui, né, observa a figura e coloca uma questão da desnutrição
com a fome e com a pobreza, fazendo uma relação entre os três aqui, tá certo? E aí, diante disso, ele pergunta, com base na observação da figura e em seus conhecimentos a respeito disso, é correto afirmar o quê? E aí ele vem o primeiro item. Pobreza corresponde à condição de não satisfação de necessidades básicas, como comida, abrigo, vestuário, educação e assistência à saúde. Sim, essa seria, no caso, a explicação teórica do que seria a pobreza, tá certo, gente? Então, ela estaria correta. O item 2. Desnutrição pode ser motivada pela pobreza e pela fome, entretanto, nem sempre está relacionada com esses problemas. Bom, como que eu concordo com esse item aqui? Numa questão de contexto lógico, tá certo? Em uma outra questão, observando a figura onde ele faz essa relação entre desnutrição, fome e pobreza, como colocado na questão 143 aí da UFSM, tá certo? Do Rio Grande do Sul. Então, você acaba também concordando com ela, tá certo? Então, como que eu justifico isso? Uma questão de noção histórica, de parâmetros, ou também com o que foi abordado aí, certo? E aí o terceiro item, ele coloca, embora pobreza, fome e desnutrição sejam problemas de natureza e dimensões distintas, a pobreza promove a fome, que leva à desnutrição. Bom, essa terceira é a que mais pega, que o pessoal acaba não concordando. Nossa, como assim os três itens estão corretos? Porque aí sim é necessário não ter um contexto histórico, mas saber e entender a relação que ele acabou colocando aí na questão 143. Tá certo, gente? Essa questão é muito importante. Para você que está longe aí do material, acaba até aproximando aqui a apostila para mostrar para vocês, ó. Essa seria a imagem, tá certo? Essa aqui seria a imagem mostrando a relação. É claro, na apostila de vocês vai ter muito mais conceitos, muito mais formas de você observar. Aqui é apenas para simbolizar para você, de uma forma que você não fique perdido aí, beleza? Bom, agora fazendo mais dois exercícios aqui que são muito importantes, seria o exercício 146 e o exercício 147, tá certo? O exercício 146 ele fala o seguinte: a questão do subdesenvolvimento está ligada à dominação política e econômica e ao tipo de relação estabelecida entre metrópole e colônia. A independência política dessas colônias não foi acompanhada da independência econômica. O que ele está querendo dizer? Bom, o Brasil não é mais colônia, tá certo? Mas ele é independente economicamente? De maneira alguma, tá certo? Bom, nos países pobres e subdesenvolvidos, resguardando-se suas diferenças, é possível identificar algumas características comuns a todos eles. Ou seja, o que tem de comum nos países subdesenvolvidos? É isso que ele está falando. Só que em outras palavras, para tentar piorar a situação, tá certo? Se o vestibular fosse tão direto, seria muito mais fácil. Entre essas diferenças, destacam-se as seguintes. Bom, no caso ele coloca o item B, né? Correspondendo como correto. O que o item B fala? Apresentam grandes desigualdades sociais, dependência financeira e tecnológica. O que você faz a relação diante a isso? Países subdesenvolvidos não desenvolvem tecnologia. Se desenvolvem, é uma porcentagem muito pequena, tirando raras exceções ou outras. Quando você coloca uma regra geral diante aos países subdesenvolvidos, a carência tecnológica é muito alta, tá certo? E isso acaba promovendo com que a balança comercial seja sempre desfavorável. Por quê? Eu exporto commodities. Quanto custa a soja? A soja custa bastante, mas eu tenho que vender toneladas de soja, ter uma dimensão territorial X para conseguir promover as commodities de venda de soja. Quanto que eu vendo um celular, um Apple, um iPhone, tá certo? Um smartphone, quanto que eu vendo? Muito mais valor agregado. Então essa relação que você tem que fazer é a seguinte: países subdesenvolvidos acabam vendendo produtos de baixo valor agregado. Países desenvolvidos vendem produtos com alto valor agregado, produtos que acabam tendo um valor monetário maior, tá certo? E essa balança comercial desfavorável é um dos motivos que implica a desigualdade entre países subdesenvolvidos e países desenvolvidos, tá certo? Bom, essa seria a questão 146 e agora terminando com a questão 147. A questão 147 comenta isso que a gente está falando aqui agora. Chama-se pauta de exportações, a relação de produtos que um país exporta. Sobre esse processo, é correto afirmar o quê? Bom, vamos lá. É importante que essa pauta tenha produtos de menor valor agregado possível. Nossa, ficou um pouco confuso?
Ficou. O que eu faço? Deixo ela de lado. Vou pensar outras. Item 2. Os países desenvolvidos agregam alta tecnologia às mercadorias exportadas? Os países envolvidos agregam alta tecnologia às mercadorias exportadas? Sim, foi o que eu já acabei de falar agora, tá certo? Item 3. Os países industrializados centrais fabricam e exportam produtos da indústria de ponta? Sim, os países considerados como países centrais são basicamente os precursores da tecnologia no mundo, tá certo? E aí vem o 4. México, Brasil e Argentina são países latino-americanos que fabricam e exportam matérias-primas, minerais e vegetais. Sim, com certeza, exportam commodities, tá certo? E aí, diante aí, você fala, 2, a 3 e a 4 estão corretos. Se você olha ali, você já acaba pensando, então é o item E. Se você ficou em dúvida, eu já te mostro por que não pode ser o item 1, beleza? O item 1 ele fala o seguinte, é importante que essa pauta tenha produtos de menor valor agregado possível. Produtos de menor valor agregado possível, numa balança comercial, de certa forma, ela não vai agregar em nada na troca comercial, ela só vai piorar a situação dentro do país, tá certo? Isso é o cenário da grande parte dos países subdesenvolvidos que tem a sua pauta econômica muito articulada na questão de produtos de baixo valor agregado, tá certo? Então, isso não é uma questão que você acaba colocando como considerável para você acabar assinalando aqui no que ele acaba pedindo, tá certo? Essa relação de produtos aqui faz com que um produto de baixo valor agregado tenha pouca relevância, pouca importância, tá certo? Bom, gente, esses seriam basicamente os 4 exercícios. O professor Betão pediu para vocês resolverem, né? Exercício 141 ao 150. Gostaria que vocês tentassem fazê-los aí, tá certo? E, por fim, não seria mais necessário comentar mais nada. Muito obrigado pela atenção de vocês. Tenham um ótimo estudo e até mais!